Olá, pessoal! Vamos falar agora então das equações diferenciais lineares. Uma EDO linear de ordem n, ela pode ser escrita na forma de uma função de x vezes a derivada enésima de y, mais uma outra função de x vezes a derivada de ordem n-1, e assim por diante. Outra função de x vezes a derivada segunda, outra função de x derivada primeira, mais uma outra função de x vezes a derivada de ordem zero, que é a própria função y, igual a alguma função de x. Já então, se estivermos falando de uma EDO linear de primeira ordem, ela vai ter então como derivada maior a derivada primeira, né? Então ela seria uma coisa do tipo a1x y' mais um a0xy igual a uma certa g. Podemos mudar essa forma de escrever se dividirmos a nossa EDO pela função a1x. Então, nós teríamos uma EDO do tipo y' mais uma outra função a0 sobre a1 multiplicada pela função y igual a uma nova função, que vai ser a função g dividida pela a1. Ou seja, chamando essa nossa função aqui de p de x e essa nova função de q de x, a gente poderia escrever a EDO linear de primeira ordem como sendo uma y' mais uma certa função p de x vezes a y igual a uma função q de x. Então, essa vai ser a forma padrão que a gente vai escrever uma EDO linear de primeira ordem. Mesmo então, quando no início nós tivermos aqui alguma função vezes a y', a gente divide toda a nossa EDO, toda a equação pelo a1 e chegamos nessa outra forma, né? Y' mais uma p de xy igual a uma q de x. E para resolver essa EDO, a gente vai multiplicar a equação toda por um i de x, que a gente vai chamar de fator integrante. Essa função i de x, ela vai ser responsável por deixar o lado esquerdo da nossa equação como resultado de uma derivada do produto. Isso vai facilitar para que a gente integre os dois lados da equação em relação a x para resolver então a EDO. Então vamos num exemplo. Aqui eu tenho que y' mais 3x ao quadrado y igual a 6x ao quadrado. Bem, então já estou naquele formato, né? Y' mais um certo p de x, que vai ser o 3x ao quadrado, vezes o y, igual a um certo q de x. Então, aqui eu já sei que o meu p de x é o 3x ao quadrado. E, a partir dele, eu já posso concluir, então, quem vai ser o meu fator integrante. Fator integrante, a gente viu que vai ser exponencial da integral do p de x. Então, exponencial de 3x ao quadrado. Calculando essa integral, eu vou ter exponencial de 3x ao cubo sobre 3. Posso considerar o c, a constante, igual a zero mesmo. E aqui eu terei, então, exponencial de x ao cubo. Esse vai ser meu fator integrante. Eu vou multiplicar, então, agora os dois lados da minha equação por esse fator. E vou obter exponencial de x ao cubo vezes y', multiplicando agora o outro termo, 3x ao quadrado exponencial de x ao cubo y, igual a 6x ao quadrado exponencial de x ao cubo. Então, agora eu vou reparar o seguinte: o meu lado esquerdo da equação, eu comentei que o objetivo de multiplicar pelo fator integrante é ele virar a derivada
de um produto de funções. Repare que esse lado esquerdo ele é a derivada da exponencial de x ao cubo y. Se eu pensar na regra do produto, a derivada dessa função vai ser exponencial de x ao cubo y', ou seja, repetir o primeiro, derivei o segundo, mais a derivada do primeiro, que é 3x ao quadrado vezes exponencial de x ao cubo, vezes a própria y. Então, o lado esquerdo se transformou numa derivada do produto em relação a x. E o lado direito era 6x ao quadrado, exponencial de x ao cubo. Agora que eu estou nessa etapa, eu vou integrar os dois lados em relação a x. Integrando o lado esquerdo, como aqui eu já tenho a derivada do meu produto, eu sei que essa integral vai ficar exponencial de x ao cubo y. Então, a menos de uma constante fica igual a isso. E o lado direito é a integral de 6x ao quadrado exponencial de x ao cubo dx. Então, agora vamos continuar nossa conta pensando nessa integral, Então, do lado esquerdo vou apenas repetir. E o meu lado direito? Bem, eu sei que a derivada de exponencial de x ao cubo, derivada de exponencial de x ao cubo, é a exponencial vezes a derivada da minha função, que está aqui dentro da exponencial. Derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Então, se eu tivesse isso dentro da minha integral, eu sei que esse é o resultado da derivada de exponencial de x ao cubo. Ou seja, essa integral é igual a exponencial de x ao cubo. Mas o que eu tinha antes era um 6 e não um 3. Então, eu vou colocar só o 2 para fora para ficar igualzinho. Continuando então nossas contas, exponencial de x ao cubo y é igual a 2. E agora então resolvendo a integral, isso aqui dá igual a exponencial de x ao cubo, mais uma certa constante. Bem, passando o exponencial de x ao cubo dividindo, eu tenho então que meu y vai ser 2 mais a constante dividida por exponencial de x ao cubo, ou seja, vezes exponencial de menos x ao cubo. E assim resolvi então minha EDO linear de primeira ordem. Vamos para mais um exemplo. Próximo exemplo, resolver um PVI. Repara que aqui a minha EDO não está naquela forma, porque quem está multiplicando pelo y' não é 1, e sim x ao quadrado. Então, eu preciso transformar naquela forma. Eu vou dividir minha EDO toda por x ao quadrado. Dividindo, eu cheguei então em y' mais x por x ao quadrado é 1 sobre x. E 1 dividido por x ao quadrado. Agora sim, eu estou naquela forma, em que eu tenho aqui uma função p de x e do outro lado a minha função q de x. Agora eu preciso então encontrar quem vai ser o fator integrante para esse caso. O fator integrante a gente viu que vai ser exponencial da integral do p de x em relação a x. Então, aqui vai ficar exponencial do ln de x. Ou seja, como exponencial e ln são funções inversas, isso é igual a x. Agora, então, vou multiplicar os dois lados da minha EDO, que não vai ser essa daqui, não é a EDO dada, mas aquela arrumada, tá bem? Essa daqui. Então, a nossa EDO arrumada que eu preciso multiplicar pelo fator integrante para que o meu lado esquerdo se transforme na derivada de um produto. Então, eu vou multiplicar por x e vou virar, então, vou chegar na EDO x y' mais y igual a 1 sobre x. Agora, o meu lado esquerdo, se eu fiz tudo certinho até aqui, ele precisa ter virado a derivada de um produto.
E é sempre esse lado esquerdo, se eu fiz tudo certinho, ele vai sempre virar a derivada do produto seguinte, produto da nossa função I de x vezes y, tá bem? Se eu fiz tudo certinho, vai virar isso. Vamos ver. Aqui a minha função I de x é a própria x. Vamos ver se virou certinho a derivada desse produto. Repete o primeiro, deriva o segundo, né? E depois deriva o primeiro, repete o segundo. Então, certinho. É o que virou ali, então. Agora, eu vou integrar os dois lados em relação a x, sendo que o lado esquerdo é moleza, é x vezes y. E o lado direito vai virar ln de x mais uma certa constante. Então, agora, temos o seguinte, dividimos por x, eu posso fazer, né, porque o x é maior que zero, então ele não tem chance de ser zero, e eu obtenho que lnx mais c sobre x é a y que eu procurava, era a família de solução, é a família de funções que compõe a solução geral. No entanto, aqui eu tenho um PVI, né? Ele me disse que y de 1 vale 2. Então, como aqui eu tinha um PVI, eu posso encontrar uma única solução. Então, vamos ver. Aqui ele está me falando que quando o meu x vale 1, o y vale 2. Então, quando x vale 1, o y vale 2. Ou seja, substituindo y por 2, eu tenho que ter o x substituído por 1. E daqui eu vou encontrar o valor da minha constante. Vamos ver. Ln de 1 é 0. Fazendo minhas continhas, então aqui eu tenho que C é 2. Com 3C igual a 2. Ou seja, a função única que satisfaz o PVI, ou seja, satisfaz a EDO e a condição inicial, é a função y é igual a ln de x mais 2 sobre 2. Esse é o meu resultado final, então. Sobre 2 nada, sobre x, né? Substitui só o c. Então tá. Y é igual a ln de x mais 2 sobre x. Essa é a função que eu procurava, então. Então, pessoal, bons estudos, façam bastante exercícios e até mais!